amados, tudo bem? Por que muitos dos nossos desejos jamais se tornam em realidade? Outros levam uma vida toda para se concretizarem. A maioria dos nossos desejos, não potencializamos eles para que se tornem em realidade. Eu gostaria de falar sobre desejos versus realidade. E queria que você dedicasse um tempo para juntos nós aprofundarmos esse entendimento. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Desejos versus realidade. Qual a diferença dos nossos desejos e por que muitos deles não se tornam em realidade? Porque muitas vezes a nossa realidade é tão distinta daquilo que desejamos em nosso coração. Eu vejo um texto em que o apóstolo Paulo vive esse dilema, conflitos interiores ou exteriores na sua vida, e ele exclama no capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 15, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está tendo aqui uma atitude sincera de lidar com realidades que ainda eram parte da sua vida, que ele não queria se sujeitar mais a esta realidade, e que o confrontavam, e aquilo que ele desejava, muitas vezes ele não conseguia transformar em realidade. Aquilo que ele desejava, muitas vezes ele não fazia. E eu vejo que muitas pessoas vivem esse dilema. Têm vivido nesses dias um dilema tão grande entre o que desejam e o que conseguem realizar, entre a realidade de suas vidas e aquilo que eles sonham um dia alcançar. E precisamos ver então um pouco sobre isso, né? Porque se o próprio apóstolo Paulo, que era um homem chamado por Deus, ungido por Deus, transformado por Deus, comissionado por Deus, que se tornou um dos grandes apóstolos do Evangelho de Jesus Cristo, proclamando, levantando igreja, se tornando um líder, um coach, como muitos costumam dizer, um grande treinador, um grande mestre, um grande mentor e um líder exemplar, um homem de um caráter acima da média para aqueles dias. Paulo era um gigante na fé, mas ele, em determinados momentos das suas vidas, ele teve que lidar com os seus conflitos, lidar com os seus desejos e lidar com uma realidade dura que ele estava vivendo. Então, muitas vezes é isso que nos traz frustrações, e como lidar com essas frustrações ligado a desejos que não se realizam, a desejos que não se cumprem, aborrecimentos que surgem de constatar a sua fragilidade diante da realidade da sua vida. Como mudar coisas na sua vida, como mudar coisas na sua família, como mudar coisas no seu emprego, no seu trabalho, na empresa, como mudar coisas no seu casamento, na vida dos filhos, como mudar coisas na sociedade, no mundo que você vive nos dias de hoje. Então, como lidar com aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, mas aquilo que está disponível para se tornar parte da realidade da sua vida. Nem sempre essas coisas são compatíveis, nem sempre elas se ajustam. E aí que nós precisamos reconhecer que na nossa fragilidade, que na nossa vulnerabilidade, que muitas vezes nós não temos vivido uma verdadeira dependência em Deus. Paulo mais adiante ele vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava precisando aprender a depender mais de Deus e a saber que não era nele, mas era mediante o poder de Deus operando nele. Como ele diria à igreja
aos Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20, ele diz: ora, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que opera em nós. Quando ele diz ele é poderoso para fazer, ele está dizendo que Deus interage, ele faz, ele realiza, ele intervém na nossa realidade, ele muda a nossa realidade, ele tem poder para fazer isso. Ele tem grande poder para fazer isso. Ele tem poder de sobra para fazer isso. Mas nem sempre nós caminhamos desenvolvendo um relacionamento sólido, vigoroso, e aprendemos a depender de Deus. Para entender que entre os nossos desejos e a realização deles, Deus precisa intervir. Deus precisa agir. Então nem sempre buscamos ter um coração consagrado a Deus e entregar os nossos desejos a Ele para saber quais os desejos que nós temos em nosso coração, em nossa vida, que são compatíveis com a sua vontade. Porque a vontade de Deus, segundo o próprio Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e finalizando, o versículo 2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para experimentar, essa é a sugestão dele, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para experimentar existe um processo, existe uma condição, existe um processo que precisamos caminhar. E é prestar o culto racional a Deus, nos consagrando a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, diz o versículo 1, sendo movido pelas misericórdias de Deus, que segundo Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs. E é grande a sua fidelidade. E ali Paulo diz no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos: movido pelas misericórdias de Deus, apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, que é o vosso culto racional. Todos os dias devemos adorar a Deus, entregando nossa vida, nossa humanidade a Ele. E buscando a renovação do nosso entendimento na Sua Palavra, no entendimento da Sua Palavra, para sermos transformados e não ser conformados com este mundo, não nos conformarmos com este século, com os pensamentos desta época, mas sermos transformados por Deus, mediante o entendimento que Deus está acrescentando à nossa mente, ao nosso coração, cada dia através da Sua Palavra e através da revelação de Jesus em nós. E nós sermos transformados, e para aí então nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para ver os nossos desejos sendo realizados da maneira de Deus, no tempo de Deus, da maneira que Deus planejou realizá-los, né? Então, nem sempre nos consagramos a Deus para que os nossos desejos eles se tornem em convicções. Enquanto os nossos desejos não se tornarem convicções firmadas em Deus, eles não se realizarão, ficarão apenas sendo desejos no nosso coração. E às vezes estamos frustrados, aborrecidos, tristes, angustiados, porque temos tantos desejos em nossas vidas, mas eles não se tornam realidade. A nossa realidade ela vai caminhando, se desenvolvendo pelo peso, pela influência das circunstâncias, do mundo, das pessoas, dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias limitações, né? E não vamos, como Paulo estava vivendo, começamos a ver uma grande diferença e um grande conflito entre duas realidades, o que desejamos e o que realizamos. Então parece duas coisas muito diferentes. Nem sempre buscamos entender os meios que Deus vai usar para a realização dos nossos desejos ou da vontade dele na nossa vida, segundo o que ele tem planejado fazer. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no capítulo 8 e versículos 5 e 6, diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira de agir, ou saberá o tempo e o modo. Então saberá a hora e a maneira de agir, pois há uma hora certa e também há uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Então hoje estamos vivendo isso, né? Muitas vezes estamos carregando o sofrimento
como um peso sobre as nossas vidas, aquilo que sofremos, aquilo que passamos, aquilo que lidamos, porque não estamos sabendo andar no tempo de Deus e entender a maneira de Deus agir em cada situação da nossa vida. Saber o tempo e o modo de Deus agir, para nós agirmos de acordo com a sua vontade e agirmos de acordo com o seu Espírito e de acordo com o que a sua palavra nos ilumina, nos direciona, nos orienta. É muito importante para nós agirmos no mover do Espírito Santo, para nós dependermos do poder de Deus que opera em nós, para realizar coisas infinitamente maiores do que nós estamos orando, coisas infinitamente maiores do que nós estamos planejando, pensando, desejando. Então, e aí eu lembro de uma história interessante que está no livro de Gênesis, no capítulo 28, que é a história de Jacó. Jacó estava fugindo de casa, seu irmão Esaú queria matá-lo, porque ele havia, juntamente com sua mãe, logrado seu direito de primogenitura, sua bênção de primogenitura, por um prato de comida que ele mesmo, Esaú, queria tanto naquele momento e não se importava de trocar um prato de comida pelo seu direito e sua bênção de primogenitura. E Jacó, esperto, sugeriu isso e o irmão aceitou. Então o irmão o odiou e desejou matá-lo. E a sua mãe, percebendo isso, não falando de forma sincera, às claras, ao seu pai, a sua mãe fala ao seu pai que seria bom enviar Jacó para as terras de Padã Arã, onde vivia o seu irmão, o irmão o tio de Jacó. E então o pai de Jacó aceita, concorda e ele viaja. No capítulo 28 nós vimos quando ele dormindo no deserto, com a cabeça repousando sobre uma pedra em pleno deserto, sem destino, sem direção clara, precisa. Diz no versículo 10, Gênesis 28, versículo 10, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou, ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! E é a casa de Deus, a porta dos céus. Muitas vezes nós não sabemos quem somos, e deveríamos saber, e nem quem é o Deus que está conosco, como Jacó. E precisamos de um despertamento. Precisamos despertar do sono com os sonhos de Deus, com os pensamentos de Deus. E entender que Deus deseja realizar a sua vontade em nossas vidas. E que se estamos desejando coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, Ele precisa alinhar o nosso coração e a nossa mente com a dele. Mas se estamos desejando aquilo que Deus deseja planejar, Ele tem um tempo para fazer isso. E nesse tempo Ele vai nos moldando, Ele vai nos preparando. E tem uma maneira de Deus agir. E a maneira de Deus agir ninguém pode impedir. Nem o inferno, nem a morte, nem demônios, nem homem. Ninguém pode agir. Não importa quão poderoso seja, ninguém é maior que o Deus em que você crê, o Deus que você foi chamado a crer. Ninguém é maior que Jesus. Jesus se colocou na cruz não foi porque os homens o obrigaram, foi porque ele voluntariamente ofertou sua vida em amor pelo perdão e o resgate de cada um de nós, de todos aqueles que creem. Então Jacó viu uma escada que ligava o céu à terra. E nessa escada havia um movimento de anjos subindo e descendo. Eram anjos que estavam à disposição de servir Jacó e de estender o reino de Deus através daquele príncipe
que mais tarde Deus trocaria o nome de Jacó para Israel, quer dizer príncipe de Deus. Então Deus começou a mudar a vida de Jacó a partir daquele momento. Mas a partir daquele momento Jacó mudou o seu coração com Deus. Ele aceitou a aliança que Deus estava fazendo com ele, e ele renovou essa aliança. Ele disse: eu quero, e se o Senhor me abençoar em todo o meu caminho, eu darei o dízimo de tudo quanto eu ganhar, e eu serei fiel ao Senhor. Então Jacó começa a mudar o seu coração ali. Mas Deus vai mudando Jacó naquele processo, a partir da mudança do seu coração, em todas as coisas na vida de Jacó. Houve um processo de mudança e transformação em Jacó. Então muitas vezes a gente tem muitos desejos e quer ver esses desejos serem realizados, quer que Deus trabalhe em nosso favor, em favor da nossa família, em favor da nossa vida econômica, para que se realizem muitos desejos. Mas o que a gente não entende é que existe um tempo para Deus fazer cada uma dessas coisas, e nesse tempo Ele também trabalha em nós. Deus não somente abençoou Jacó, mas cumprindo tudo que Ele havia prometido e tudo que Ele havia planejado fazer na vida de Jacó e através da vida de Jacó. Para a realização de todos os desejos de Jacó, de tudo que Jacó desejava em sua vida e passou a desejar com Deus na medida que ele foi caminhando com Deus. Muitas vezes, quando nós começamos a orar e ter uma vida de oração mais frequente, mais fervorosa, Deus vai começando a mudar os nossos desejos, vai começando a acrescentar os desejos dele em nosso coração. E nós começamos a desejar o que Deus deseja. E aí nós começamos a ver que não só estamos sendo transformados, mas começamos a comparar aquilo que desejávamos antes e o que desejamos então agora, a partir do momento que Deus muda o nosso coração. E nós começamos a ver que o que Deus desejava para nós é muito maior, muito melhor. E existe um caminho, um meio para Deus realizar cada uma das coisas que Ele deseja realizar em nossas vidas, né? Então, mas Jacó principalmente foi moldado por Deus, foi mudado, foi transformado por Deus, para que ele se encaixasse, para que ele coubesse exatamente naquilo que Deus tinha planejado fazer na vida dele. Jacó precisava aprender a caminhar com Deus. Ele precisava aprender a caminhar naquela escada que ele estava vendo. Aquela escada era o crescimento de Deus para a sua vida. Deus tem um crescimento para você. E é nesse crescimento que ele vai acrescentando, passo a passo, aquilo que ele deseja fazer. Tanto Pedro quanto Tiago, nas cartas em que escreveram, eles dizem a mesma expressão: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Então, Deus tem um tempo para levar você nessa escada que Jacó viu. E essa escada é o crescimento da sua vida em Cristo. É a realização de todas as coisas que Deus tem planejado fazer na sua vida, que são maiores do que você deseja. Todas essas coisas têm um tempo e têm uma maneira, tem um modo de Deus agir. A escada de Deus tem o ritmo de Deus e tem os valores de Deus, mas poucos de nós queremos nos submeter à sua vontade e deixar Deus nos ajudar na realização dos nossos desejos, dos desejos do nosso coração. Então nós precisamos entender que Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé, ela precisa produzir convicções. Ela precisa nos levar a ter convicções em nós e não vivermos de incertezas, de vulnerabilidade, de medo, de insegurança, de dúvidas, olhando como os 10 espias que Moisés enviou para espiar a terra. Aliás, os 12, mas os 10 deles, lá em Números, eles vieram trazendo um relatório que estava com problemas, o relatório. Não era o plano de Deus que estava com problemas, era o relatório, era a percepção, era o entendimento que eles tinham daquilo que Deus tinha planejado realizar na vida daquele povo. E eles influenciaram toda uma geração de judeus daquela nação a pensarem equivocadamente. E nós não podemos pensar equivocadamente. Nós temos que, como Josué e Caleb, conservar o entendimento, a visão de Deus para a realização daquilo que Deus planejou em nossas vidas. E Hebreus 11, 1 diz que a fé é a firme convicção das coisas que se esperam, das coisas que não se veem, e é a prova daquilo que se espera. Então nós precisamos caminhar por fé. E Deus precisa mudar os desejos do nosso coração e
transformá-los em convicções. E essas convicções precisam estar firmadas em Deus. A nossa fé é baseada nas convicções que nós temos em Deus, e não em nós mesmos, e não na perspectiva do mundo, da sociedade, da economia, do mercado de trabalho, não na perspectiva de quem pode nos ajudar. Os nossos desejos muitas vezes são fundamentados nas nossas próprias convicções e não nas convicções de Deus. Por isso que Hebreus 11:6 diz, ora, diz ali, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é poderoso para lhe abençoar, ou para recompensar todos aqueles que o buscam, para lhe galardoar. Essa confiança precisamos ter em Deus. E ela é desenvolvida numa caminhada com Deus. Precisamos caminhar com Deus todos os dias. Precisamos orar e romper estruturas que estão ligadas aos nossos desejos, mas que nos levaram a viver momentos de intranquilidade, inseguranças, medos. Vimos nossos pais muitas vezes fracassarem, passarem por dificuldades, enxergar um mundo pequeno, cheio de dificuldades, alimentar a ideia de quem eram, baseado nas suas limitações e nas suas fraquezas. E muitas vezes deixamos isso nos moldar e nos afetar. E quando entregamos nossas vidas para Jesus, achamos que é somente sermos salvos e irmos para o céu. Mas existe uma caminhada de fé, uma jornada de fé que precisamos percorrer aqui todos os dias, na nossa relação familiar, no trabalho, nas conquistas, naquilo que desejamos realizar. Mas muitas vezes a falta de realização dos nossos desejos vai nos secando por dentro, vai afetando-nos, vai nos trazendo tristeza. E muitas vezes não conseguimos nem desfrutar daquilo que estamos conquistando. Então chegou um tempo de nós começarmos a lidar com essa relação dos desejos versus realidade. O que estamos desejando e o que estamos realizando. Deus quer intervir nisso, para que Ele possa fazer as suas obras. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que opera em nossas vidas. É isso que disse Paulo à igreja de Éfeso, Efésios 3:20. Esse mesmo Deus está contigo aí agora. Esse mesmo Deus tem estado cada dia contigo. E Ele quer te ajudar naquilo que você não está conseguindo. Deixe Deus vir e fortalecer você. Aonde você é fraco, aonde você se sente incapaz, aonde você tem levado muitas vezes dificuldade para mudar, para viver tempos diferentes. Esse é um tempo de nos rendermos a Ele e reconhecermos que as nossas limitações são os lugares onde Deus quer agir, para mostrar suas convicções, seu poder e sua graça. Que Deus abençoe sua vida.